Olá, meus caros. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre a liturgia do culto de acordo com a lei mosaica. Vamos fazer também uma analogia com a prática litúrgica dos dias atuais e daquele tempo. E você vai perceber que muitas coisas que se fazem hoje em dia nos cultos, nas ministrações, tem a ver com a lei, outras nem tanto. Tem coisas que estavam na lei que caducaram em Cristo, mas outras, no entanto, com toda certeza, continuam valendo. Vamos, sem delongas, ler o texto sagrado que se encontra em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 em diante, que nos diz: São esses os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra, que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra. Destruireis todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, e debaixo de qualquer árvore frondosa em que as nações, por vós desapossadas, prestavam cultos aos seus deuses. Então aqui nesse versículo 12 é perceptível que já era para o povo eliminar toda a idolatria. Era para o povo israelita eliminar do culto a Deus qualquer aberração de ídolo. Era para o povo tirar os ídolos referentes à natureza, os ídolos referentes a pessoas, variados ídolos. Algo que nos dias atuais se configura e muito, e que lamentavelmente muitas pessoas não eliminam, não removem esses ídolos. Que nós podemos dizer, por exemplo, um pastor, uma denominação, uma placa de denominação, lá uma, vamos dizer assim, coisa ou objeto sagrado, sacro, que é muito relevante, coisas dessa natureza. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, apagareis o seu nome daquele lugar. Você que cultua o Senhor tem de fato apagado, quebrado, destruído esses ídolos? Você tem destruído os ídolos de barro, gesso, madeira, os ídolos esculpidos no seu raciocínio, no seu pensamento, a sua má conduta ou maneira equivocada de reverenciar pessoas mais do que Deus, a egolatria, tudo isso se encaixa. Porque um culto, nos dias atuais, de uma igreja de Cristo, é necessário colocar Deus em primeiro lugar, como era aqui na lei, que tinha que destruir tudo. Só Deus era digno e é de adoração, de reverência, de culto. Não fareis para si, para com o Senhor vosso Deus. Não é para fazer essas imagens. Não é para fazer da mesma forma que possivelmente eles queriam ou outros povos aceitavam o culto a vários deuses. Deus não aceita dividir a sua glória com outrem. É o culto só para ele. Não existe culto para ele, para Moloque, para Mamon. Não. Você tem que eliminar esses deuses. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Trareis a esse lugar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais,
os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e o primogênito das vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Senhor vosso Deus, e vós alegrareis com as vossas famílias, por todo o bem com que vos abençoar o Senhor vosso Deus. Aqui está falando de dízimo, de holocausto, de sacrifício, de voto, de ofertas, primogênitos das vacas e ovelhas. E diz no versículo 7, após o 6 que nós lemos, que era para toda a família se alegrar no Senhor e comer na presença do Senhor. Portanto, o dízimo era comida e podia usufruir dos dízimos, das ofertas do voto, ou dos votos, diferente do que ocorre nas instituições hoje em dia. Porque aqui é falado a origem dos votos, o propósito dos votos, das ofertas, dos dízimos. O propósito era com que o povo se reunisse para, estando em família, comer na presença do Senhor, se alegrar diante de Deus, ajudar o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão, como já até falamos naquela oportunidade que foi a temática dízimo, ok? Então, meus caros, nós temos que atentar para o que está na palavra do Senhor para não ser enganados. Diz claramente, ali comereis na presença do Senhor. Não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo que hoje fazemos aqui. Não é para fazer de acordo com a sua própria vontade. Aqui configura, como já disse anteriormente, a egolatria, o culto ao ego, ou seja, é para abolir esse culto ao ego, é para colocar Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar na sua vida, no culto. Pois ainda não entrastes no descanso e na herança que vós dá o Senhor vosso Deus. Aqui está falando da Canaã, a terra de leite e mel, e possivelmente do descanso no sentido, eu diria até que literal, com relação à própria morte. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, quando vos der repouso de todos os vossos inimigos ao redor e moradores em segurança. Então, ao lugar que escolheu o Senhor vosso Deus, a fim de nele fazer habitar o seu nome, para lá tratareis tudo que vos ordeno. Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais e todas as vossas dádivas escolhidas que votardes ao Senhor. Já estou no versículo 11. O lugar que o Senhor escolheu, ali fazer menção do nome do Senhor, fazer uma espécie de tabernáculo ou de templo ou de altar e adorar o Senhor ali, comer ali, se alegrar ali, ajudar as pessoas ali. Era isso que deveria ser o propósito das instituições religiosas, das igrejas, prestar um culto ao Senhor, onde todos poderiam estar usufruindo dos benefícios, não só espiritual, mas material, advindo exatamente da crença daqueles que creem no Senhor, mas não é isso que é feito. Geralmente se faz uma adoração totalmente equivocada, que não é cristocêntrica, e ainda a pessoa sem condições, precisando de uma ajuda, precisando de algum alimento, não recebe, sendo que já contribuiu inúmeras vezes no passado. Isso é pouco revoltante, principalmente para aquele e para aquela que passa por uma situação de perrengue, que não tem ajuda de terceiros,
e vê que o seu dinheiro investido em instituição religiosa não lhe trouxe benefício algum, pois quando é a hora da instituição retribuir, ser de alguma forma grata a Deus por ele ter tocado nas pessoas para ajudarem a obra, não faz nada em gratidão. Jesus disse muito claro: de graça recebeste, de graça dai. Quando eles dão, eles cobram de alguma forma. Às vezes eles vêm com aquela jogada marqueteira de dizer: não, é para obra, é um preço irrisório. Ou, olha só, continue a dar, em breve você pode ser ajudado. E o dinheiro que já se recebeu? Vamos seguindo aqui, senão a gente ultrapassa o tempo. Então, a partir do versículo 12, eu estou agora, vamos lá. Ali vós alegrareis perante o vosso Senhor, vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos escravos e vossas escravas, bem como o levita que mora dentro da cidade, das vossas cidades, que não recebeu nem parte nem herança convosco, que era para exatamente retribuir para o levita, para os escravos, ajudar eles, porque tinha naquela época a questão dos escravos ou escravas, mas não era para ser um senhor tirânico que não honrasse os direitos deles. Aí, guarda-te de oferecerdes os teus holocaustos em todo lugar que vires, que é só no local próprio para o Senhor. E aqui é curioso, a gente pode meditar. Tem gente que não sabe distinguir o templo do Senhor, adoração para o Senhor, de meramente igrejas, empresas que não têm na prática o fito de fazer a obra de Deus. E acabam essas pessoas fazendo holocausto em todo lugar. Não é todo lugar, é naquele lugar que o Senhor escolheu. É num lugar que habita o Espírito Santo de Deus. É no lugar onde existe realmente a realização de uma obra que recupera vidas, que salva pessoas, que necessitados são amparados. Olha só, um versículo referido, o que faz referência à lei, mas que é aplicável aos dias atuais para a gente ter o discernimento, para saber, inclusive, como cultuar o Senhor, aonde cultuar, aonde doar, aonde fazer a sua filantropia. Somente o lugar que o Senhor escolher, tem lugar que o Senhor não escolhe, não. Porque Deus trabalha na sinceridade. Deus não trabalha com mentiras, com enganos, com fanatismos, com alienações. E muitas das vezes a pessoa não recebe a bênção de Deus, ou Deus não recebe a sua adoração, porque ela não está no lugar correto, não está no centro da vontade do Senhor, não está adorando a Deus em espírito e em verdade, está adorando em carne e em mentira, está adorando de acordo com o que os homens querem e não como Deus quer, não está fazendo a filantropia, ajuda ao necessitado como Deus quer, está fazendo como o homem quer, está cedendo à exigência do homem. Filantropia se faz de uma maneira voluntária e sem autopromoção, sem querer se exaltar ou aparecer com o ato de ajuda ao próximo. Vamos seguindo. Porém, conforme o desejo da tua alma, poderás abater um animal e comer a sua carne na tua cidade, assim como se come a corça e o veado, sendo a bênção do Senhor teu Deus que ele te houver dado.
tanto o imundo como o limpo comerão dela. Então somente não comerás o sangue, tu o derramarás sobre a terra como água. Não é para comer sangue, inclusive. Tem referência lá na igreja primitiva para os apóstolos deixarem comer carne sufocada e sangue. Uma regra que estava na lei e era aplicada na igreja primitiva também. Bem como a própria estrutura para servir ao Senhor, o objetivo de um culto, tudo isso era seguido de acordo com as doutrinas, creio eu, enviadas de Deus para o povo, inclusive nas cartas paulinas, de Pedro e tantas outras. Vamos seguindo, versículo 17. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem nada do que ofereceres com o cumprimento e o voto, nem das ofertas voluntárias, nem das ofertas especiais. Antes somente, perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, comerás com teu filho, tua filha, teu escravo, tua escrava, e o levita que mora dentro da tua casa, ou melhor dizendo, na cidade, dentro da tua cidade. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Veja bem, não era para comer na cidade, mas num local apropriado, que fazia menção do Senhor, o dízimo. Temos pessoas que não pregam isso. Só diz, não, o dízimo é sagrado, você tem que doar ao Senhor, porque não é teu, é de Deus. Não, aqui está dizendo que pode comer do dízimo. Dos 10% você pode usufruir, mas num local que o Senhor disser. Num local onde que haver santidade ou reverência ao nome do Senhor. Isso é muito curioso pensar, porque quanto nós fomos enganados com relação a isso. Guarda-te de desamparar o levita enquanto viver na terra. É para você amparar, ajudar. O levita que seria, nos dias atuais, os evangelistas, aqueles que fazem a obra do Senhor, sem medir custos, que não ostentam riqueza, que a maior riqueza que eles ostentam é ganhar as almas para Cristo, frente de muitos por aí que herdam heranças e que deixam heranças, coisa essa que na lei não era permitida para o levita. Então, eles dizem que seguem a lei, mas não seguem, só do dízimo. Que é para seguir a lei, tem que seguir toda. Vamos seguindo. Quando o Senhor teu Deus alargar as tuas fronteiras, como te prometeu, e disseres, tenho desejo de comer carne, então conforme o teu desejo comerás carne. Se estiver longe o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, então degolarás do teu gado e do teu rebanho que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e poderás comer dentro das tuas portas, conforme todo o teu desejo. Aqui já não é o dízimo, é um desejo de comer carne. Já é uma outra regra. Comerás essa carne como se come a corça e o veado. O homem imundo e o limpo igualmente comerão dela. O homem imundo e limpo, por exemplo, o homem leproso é considerado homem imundo. Só para você ter uma ideia, né? Mas guarda-te de comer o sangue, porque o sangue é vida, e não comerás a vida como a carne. Novamente aqui, refrisando a questão de não comer sangue. Não o comerás na terra ou derramarás como água. Questão do sangue.
Não comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as ofertas sagradas que tiver de fazer, os teus votos, toma-os e vai ao lugar que o Senhor tiver escolhido. Ali oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, mas a carne comerás. Então, poderia comer a carne do holocausto. Por exemplo, você dá, trazendo para os dias atuais, R$100, digamos que 50% ficava na instituição e o outro 50% você usufruía, se fôssemos utilizar esse parâmetro aqui do versículo 27 do capítulo 12 de Deuteronômio. Lembrando aqui que trata-se, quando fala de holocausto, sacrifício de animais, coisa essa que no tempo presente nós não temos, porque Cristo foi simbolicamente exatamente esse holocausto. Jesus era comparado ao cordeiro puro que tirava o pecado do pecador. Tanto é que João disse: eis aí o cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Ok? Simbolicamente, o holocausto nos dias atuais seria sacrifício, no sentido de prestar um culto racional diante de Deus, de orar pensando em Cristo, de jejuar, se consagrar, se santificar, de prestar um culto cristocêntrico. Guarda e cumpre todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações para onde vais, para possuir, e as tiveres desapossado e habitares em suas terras. Guarda-te para que te não relances após elas, depois que forem destruídas diante de ti. Não perguntas acerca dos seus deuses, dizendo: como serviram essas nações os seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Ou seja, não é para questionar Deus por conta da ordenança que lhe foi dada. É para fazer e pronto, não se questiona. Eu posso citar um exemplo aqui de Saul, que Deus mandou ele destruir todo aquele povo, ele não destruiu, pegou coisas boas que valiam uma certa pecúnia, dinheiro, para si, e veio a sentença do Senhor por intermédio do profeta Samuel, dizendo: se agrado eu em sacrifício ou em obediência? Deus se agrada em obediência. É para fazer isso, é para fazer aquilo. Você fez pela metade, foi um sacrifício de tudo. Tanto é que Saul perdeu até o Espírito Santo por conta disso. O Espírito de Deus. E também a ordenança é: se você conseguir conquistar, entre aspas, na época os israelitas conquistaram, conquistar mesmo uma cidade, não era para eles se prostrar diante dos deuses. E você conquistando prosperidade nessa vida, não é para você abandonar o Senhor, não é para você voltar aos deuses pagãos, a seguir o deus Mamon, do dinheiro, por exemplo. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a esses seus deuses. Até seus filhos e filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Deus Maloque aqui. Lamentavelmente, então, Jeová sendo contra a prática cruel, bárbara desses deuses, que exigiam um sacrifício de crianças, pessoas, não era mais o sacrifício de animais.
Veja só, Jeová no passado ele aceitava sacrifício de animais. Os outros povos, seguindo seus deuses, faziam sacrifício de crianças. Deus nunca foi favorável a isso. Temos um exemplo na Bíblia, em Gênesis 22, onde teoricamente dá a entender que Deus queria o sacrifício do filho de Abraão, Isaque, mas não era, foi só para provar a sua fé. E Deus impediu a loucura de Abraão, mas ele obviamente que provou que ele temia o Senhor e que até o seu próprio filho ele estava disposto a perder para servir ao Senhor. Diferente do que ocorre ultimamente, que as pessoas defendem mais seus familiares, mesmo estando no erro, do que a obediência a Deus, do que, melhor dizendo, fazer a vontade de Deus. Então, tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Como diz o Novo Testamento, ai daquele que acrescenta um tio do que está escrito nessa lei. E quem descumpre algum tio, alguma coisinha dessa lei, quebrou a lei por completo, já não cumpre ela por completo. Então, se é para nós sermos legalistas, voltado às leis do passado, no caso aqui as leis cerimoniais, nós devemos cumprir ela toda. Eu creio que o dízimo é uma espécie de lei cerimonial e que para o tempo presente não foi caducado porque convém às instituições religiosas, às cúpulas dessas denominações. Eu não sou contra o dízimo, não sou contra as ofertas, só que deveria ser de acordo com uma lei. Você pode comer do dízimo, das ofertas, dos votos, e o que não é permitido é o que não é permitido nos dias atuais. Então, aí está mais ou menos o que se deveria fazer acerca do culto. Podemos pontuar algumas coisas principais. Não se prostrar diante dos deuses, não fazer Deus para si, ou seja, quando você for adorar o Senhor, tem que adorar Ele, tão somente, nada pode lhe distrair, removendo a idolatria. Você tem que estar adorando a Deus num local certo. Às vezes você não é idólatra, mas está no local errado, e isso impede Deus agir, porque como diz a palavra, quando virdes a abominação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê fuja. Por mais que ali pareça ser santo, tem o nome de santo, mas se não é do Senhor, ou se já foi, não é mais, você está pecando. Um outro ponto nós podemos salientar aqui, com relação ao sacrifício ao Senhor, tem que ser de acordo com a vontade dele. Dízimos, ofertas, trabalho voluntário, ajuda voluntária ao próximo, tem que ser na obra certa, tem que ser conforme Deus quer, não para se exaltar ou para glorificar homens ou instituições. Que a obra de Deus é almas, é ganhar almas, recuperá-las, ajudá-las no que for possível, não é criar igrejas, templos, porque o templo do Deus vivo somos nós. Uma outra questão, comer, usufruir desses dias, desses holocaustos, dessas ajudas num local onde escolheu o Senhor. Não tem problema. Ele percebe aqui, depois de fazer um culto a Deus, reunir os irmãos e jantar. Reunir os irmãos e usufruir das ajudas
ajudar o próximo, ajudar o levita, a viúva, o necessitado. Se abster, conforme está aqui, de carne com sangue. E em síntese é isso que é falado nas regras de um culto. E para quem quer saber mais o que vem a ser culto, nós temos um versículo bastante claro em aos Romanos 12 que nos diz: apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. Isso resume mais ou menos isso aqui que nós falamos, o que estava inclusive na lei, que era cumprido na igreja primitiva, nas reuniões da igreja primitiva. Outra coisa, ou outras coisas que foram removidas, no real sentido, por exemplo, do holocausto, sacrifício de animais que já não era mais permitido, era só o próprio sacrifício. Por que os holocaustos não eram mais permitidos, não são mais permitidos, melhor dizendo, nos dias atuais de Cristo Jesus? Porque a lei era a figura, porque a lei era a sombra do que viria, Jesus. E Hebreus é falado muito sobre isso, que agora nós chegamos diante do Senhor, por mais que seja um nome o mesmo, e até eu diria a essência a mesma, mas o método, mais o contexto, o conceito é um outro. Temos o simbolismo e não a literalidade do que era feito somente com relação ao sacrifício de animais, que foi abolido em Cristo Jesus. E tem gente que lamentavelmente ainda faz como fosse fazer um sacrifício ao Senhor, como fosse prestar um culto ao Senhor. Não é. Do mesmo modo que sacrifício de crianças, também não. Já era combatido isso desde a época da lei. Agora o sacrifício é a renúncia do mundo do pecado. O sacrifício é a santidade no corpo, na alma e no espírito. Agora o sacrifício é jejum, oração. O sacrifício é comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O sacrifício é mortificar os nossos membros para não pecar. O sacrifício é crucificar a nossa carne e dar vazão ou cumprir os frutos do Espírito Santo. Deus os abençoe e até uma próxima.